bem-vindo ao canal Biologia e Tal. Eu me chamo Daniel Fernandes, sou fisioterapeuta e também professor de ciências. E no vídeo de hoje estaremos falando sobre as pirâmides ecológicas ou tróficas e também estaremos falando sobre a bioacumulação e a magnificação trófica, hein? Se você gostou desse assunto, já deixa aí aquele like e assista esse vídeo até o fim, porque aqui neste canal sua bio é mais divertida e informativa. Olá, turminha, tudo bem com vocês? E no vídeo de hoje nós vamos falar sobre as pirâmides ecológicas ou tróficas e estaremos falando também sobre a bioacumulação e a magnificação trófica. Vamos lá? Bem, é o seguinte, as pirâmides ecológicas são representações das cadeias alimentares, tá certo? No qual cada degrau vai indicar um nível trófico. Então presta atenção aqui. É o seguinte, percebam que lá na base nós temos os produtores. Os produtores estão no primeiro nível trófico. No segundo nível da pirâmide, nós temos consumidores primários, aí escrito herbívoros. Estes fazem parte do segundo nível trófico aí representado pela próxima parte da pirâmide. Na terceira parte da pirâmide, aí em azul clarinho, nós temos consumidores secundários. E eles estão então no terceiro nível trófico. E no próximo nível trófico, nós temos o quarto nível trófico, onde estão os consumidores de terceira ordem, certo? Que vão fazer parte então do topo desta pirâmide. E percebam que todos os níveis tróficos estão direcionados para os decompositores. Então, turminha, pensa o seguinte, nós vamos estar falando de alguns tipos diferentes de pirâmides, tá? Então, uma pirâmide ecológica seria esta representação da cadeia alimentar. Belezinha? Então vamos lá. É o seguinte, nós temos alguns tipos de pirâmides ecológicas, tá certo? Aqui eu vou apresentar para vocês uma pirâmide que nós chamamos de pirâmide de números. Essa pirâmide aqui vai indicar a quantidade de indivíduos presentes em cada nível trófico. Lembra dos níveis tróficos que nós estudamos nas aulas anteriores? Então, presta atenção. Ele não vai levar em consideração o tamanho, tá, do indivíduo, nem a biomassa. Daqui a pouco eu vou explicar para vocês o que é a biomassa. Então é o seguinte, há a possibilidade dessa pirâmide ser de duas formas. Presta atenção aqui. Nós temos essa pirâmide, onde embaixo em verde eu tenho os produtores. Nesse caso nós vamos ter 5.000 plantas de capim. Na próxima etapa da pirâmide, no próximo degrau, nós temos ali em azul os consumidores primários, que vão ser 700 gafanhotos. E nós temos no próximo degrau um consumidor secundário, Aliás, 30 sapos, então nós temos 30 consumidores secundários. Então, 5.000 plantas de capim servem de alimento para 700 gafanhotos, que servem de alimentos para 30 sapos. Então, desta forma, nós temos a pirâmide representada assim, beleza? Agora, é o seguinte, gente, presta atenção. Nós temos a seguinte situação. Esta pirâmide, gente, ela também pode ser diferente. Vou explicar. Olha aqui. Embaixo eu tenho uma árvore, eu tenho lagarta, depois como consumidor primário, e um pássaro como consumidor secundário. Mas nós vamos levar em consideração aqui quantidade de indivíduos. Então presta atenção. Nós vamos ter uma árvore que vai servir de alimento para 700 lagartas, que vão servir de alimento para
20 pássaros, tá certo? Eu estou tampando aí, mas são 20 pássaros, tá? Então, olha só, eu não quero saber o tamanho do indivíduo que está aí. Eu quero saber a quantidade. Então, nesse caso, a pirâmide ela ficou invertida. Vocês estão percebendo? Como eu tenho só uma árvore, então só um tracinho ali. Eu tenho 700 lagartas, então ali ficou mais largo. 20 pássaros, então ficou um pouco mais largo que o primeiro degrau. Entenderam? Olha só, turminha, qualquer dúvida, deixa aí nos comentários. Eu vou estar respondendo todos vocês, beleza? Vamos lá. É o seguinte, gente, prestem atenção, tá? Se os produtores forem de grande tamanho e os herbívoros pequenos, a base vai ser dessa forma. Então ela não vai ser bem na forma de uma pirâmide não, né, turminha? Então nós temos aqui uma pirâmide invertida, beleza? Vamos lá. Aqui, gente, eu tenho uma pirâmide de biomassa. O que é isso? Não sei. Né? Biomassa, gente, é a quantidade de substância viva em cada nível trófico. Como assim? Vou explicar para vocês. Por exemplo, se eu pegar como referência uma girafa, tá? A girafa, ela vai comer apenas as folhas das árvores. Não é verdade? Então, a biomassa utilizada pela girafa, a biomassa da árvore, vai ser o peso das folhas. Agora ficou fácil, não ficou? Beleza? Então, olha só. Vamos entender aqui. Nós também podemos ter uma pirâmide direta, que é a pirâmide normal, a base larga e vai reduzindo, como podemos ter também uma inversa. Olha que interessante. Então nós temos na base da pirâmide os produtores, que eles vão ter maior quantidade de biomassa. Depois nós vamos ter os herbívoros, que têm menor quantidade de biomassa. E depois nós vamos ter os carnívoros. Embaixo, gente, eu vou ter o zooplâncton e o fitoplâncton. É o seguinte, deixa eu explicar para vocês, turminha, o que é isso. Plâncton, vocês já ouviram falar do plâncton, né? Quando fala de plâncton, todo mundo lembra do Bob Esponja, não é verdade? Do plâncton, aquele bichinho verde. Mas, na verdade, gente, plâncton são micro-organismos, tá? São, então, unicelulares, são bem pequenininhos. E esses carinhas, os plânctons, eles são levados pelas correntes. Então, é o seguinte, o fitoplâncton, gente, ele tem um crescimento muito rápido. Então, a biomassa dele é menor se você pegar assim, ó. Vamos ver a quantidade de fitoplâncton em uma determinada região em uma semana. Você vai perceber que a quantidade de consumidores vai ser muito maior. Porém, os fitoplânctons, eles se reproduzem ali, ó, muito rapidamente. Então, eles conseguem suprir a necessidade do zooplâncton, que são os seres que utilizam eles como alimento. Beleza? Que são os consumidores, então. Tá certo? Entendido essa parte de biomassa? Belezinha? Vamos lá. Pirâmide de energia. Olha só, aqui eu vou dar uma dica para vocês, turminha. Fiquem bem atentos. A pirâmide de energia sempre... Nossa, gente, quase quebrei a língua. Deixa eu voltar. Gente, a pirâmide de energia ela vai ser sempre direta. O que é isso? A pirâmide normal. A base vai ser sempre mais larga, depois vai reduzindo. Por quê? Lembra que nós falamos nas aulas anteriores que a quantidade de energia vai diminuindo à medida que vai aumentando o nível trófico? Então, os produtores têm maior quantidade de energia que os herbívoros, né? E os herbívoros têm maior quantidade de energia que os carnívoros.
Entenderam? Então a pirâmide, gente, de energia vai ser sempre assim. Não se esqueçam disso. Beleza? Bem, pessoal, então nós vamos entender aqui o que é a bioacumulação ou biomagnificação. Se eu utilizar esses dois termos, é a mesma coisa, tá certo? Vamos lá. É um processo, gente, pelo qual as substâncias, os compostos químicos, vão ser absorvidos pelos organismos. Olha só, pode ser diretamente, ali no meio ambiente, no solo, ali nos sedimentos, na água que o organismo tá, Isso acontece muito, gente, nos ambientes aquáticos, tá? E também pode ocorrer de forma indireta. Um organismo já absorveu aquilo. Então, o herbívoro, por exemplo, vai ali e come aquela alga daquele ambiente aquático e aquela alga já tinha então absorvido um pouco dessa substância. Então, ele vai acumular também, tá? Então, geralmente, gente, os dois vão acontecer ao mesmo tempo. Ali, absorvendo através do ambiente e também absorvendo através da alimentação. Lembrem-se disso, tá? E como eu já falei, eu dei o spoiler anterior, turminha? Acontece muito nos ambientes aquáticos. A bioconcentração, gente, olha só, ou bioacumulação, ela vai acontecer em um nível trófico, como eu já expliquei para vocês. Vou mostrar para vocês aqui um exemplo, vocês vão entender de primeira. Então, a concentração de uma substância vai aumentando à medida que esse mesmo organismo vai ali se alimentando e está ali no meio, naquele ambiente que tem essa substância. Então, à medida que o tempo vai passando, que ele vai crescendo, cada vez mais ele vai acumulando mais dessa substância. Então, isso é bioacumulação ou bioconcentração. É a mesma coisa. Agora, quando eu falo biomagnificação, eu vou explicar para vocês. Ou também magnificação trófica. Isso daqui, gente, vai acontecer à medida em que vai subindo os níveis tróficos, à medida que vai aumentando ali a cadeia alimentar. Vou explicar. Olha só. Pega como referência então aqui os peixes que estão comendo aquele camarão ali, aquela lagosta. Percebam que o nível de contaminação deles está aí pela metade. Agora, essa foca aí, esse leão marinho aí, ele vai utilizar esses peixes como alimento. Então observem que ele tem muito maior concentração da substância. Agora o urso que conseguiu pegar esse leão marinho para comer, ele vai ter uma quantidade muito maior. Então percebam, gente, aqui na magnificação trófica, à medida que vai aumentando os níveis tróficos, vai aumentando o nível de concentração dessa substância. Diferente da bioacumulação, que vai acontecer no mesmo indivíduo. Beleza? Agora, para tirar todas as dúvidas, olha só. Aqui eu tenho o exemplo dos dois. Então, na bioacumulação, vai acontecer no mesmo nível trófico com os mesmos indivíduos. Agora, na biomagnificação ou magnificação trófica, que é a mesma coisa, à medida que vai mudando de nível, vai aumentando a concentração. No início nós não temos quase nada, depois começou a acumular, depois aumentou e o último organismo é o que vai levar maior prejuízo, porque ele vai ter maior concentração dessa substância tóxica. Beleza? Bem, substâncias tóxicas, gente, nós temos um montão. Nós temos aí, por exemplo, metais pesados como mercúrio, chumbo, cádmio. Nós temos inseticidas e temos pesticidas. Você sabia que eles são diferentes? Não!
Vamos falar primeiro do inseticida. Eu ia falar do pesticida, mas vamos falar do inseticida. Ele vai matar insetos, que tá ali comendo a lavoura, tal, vai jogar lá, vai matar os insetos. Agora, os pesticidas, gente, são para matar as ervas daninhas. Por exemplo, uma planta que ninguém quer no meio da sua plantação é o dente de leão. Então essa aí é uma flor do dente de leão. Beleza? Gente, esse daqui, ó, tá? É um dos mais conhecidos inseticidas e mais barato. Mas ele não é utilizado mais no Brasil, ele foi proibido. Eu vou explicar o porquê. Ele foi muito utilizado na Segunda Guerra Mundial para matar os insetos, sabe? E também, né, porque os insetos são transmissores de doença, então eles tinham que fazer alguma coisa. Aí os fazendeiros começaram a utilizar ele na agricultura para matar as pestes, né? Só que, gente, esse inseticida, ele não afeta só inseto, não. Ele entra nas plantas, nos animais, não é só nos insetos, não. E quando ele entra ali no solo, que ele entra ali nas plantas e tal, que ele vai tudo ali daquela região, tá? Então, ele vai demorar, gente, de 4 a 30 anos para se degradar, ou seja, para acabar no ambiente. E um exemplo muito triste que eu quero dar para vocês é um exemplo de magnificação trófica que aconteceu numa comunidade aquática lá em Long Island, né, nos Estados Unidos, em 1969. Lá foi utilizado DDT para matar mosquito nos pântanos, só que foi absorvido pelos detritos. Os animais detritívoros que eu expliquei para vocês nas aulas anteriores utilizaram os detritos para comer, então esse DDT acumulou neles. Os peixes pequenos utilizavam os detritívoros como alimento, então acumulou ainda mais nesses pequenos peixes. E depois os peixes maiores utilizaram esses peixes pequenos como alimento, acumulou ainda mais. Aí nós temos ainda as aves que utilizavam os peixes maiores como alimentos. Então, quem teve a maior concentração? Não sei. Foram as aves. Mas todos esses níveis foi acumulada essa substância tóxica. Com isso, gente, esse envenenamento das aves, aconteceu uma interferência, tá, na formação dos ovos dentro das aves, né? Então os ovos ficaram muito frágeis e antes do nascimento do filhote eles quebravam, então os filhotes morriam, né? Porque estava fora do tempo para nascer. Com isso, gente, nós tivemos aí o desaparecimento de inúmeras aves nessa região. Então, olha só, gente, um inseticida foi utilizado para matar mosquito. E olha onde chegou. Tem muito mais histórias aí, mas essas histórias eu vou contar em outros vídeos. Combinado? Então, turminha, se vocês gostaram mesmo dessa aula, deixa aí aquele like para estar ajudando aqui no canal. É muito importante para mim o seu like, hein? Se você não é inscrito, já se inscreve e ativa o sininho para receber todas as notificações. Toda semana eu dou continuidade às aulas aqui no canal. Lembra disso, hein? Senão, se você não ativar esse sininho, você não vai receber os lembretes aí, as notificações das novas aulas, beleza? E também, ó, eu faço algumas lives, hein? Obrigado a você que assistiu esse vídeo até o fim. Um grande abraço a todos, fiquem com Deus e até a próxima!